É isso aí. Pelo amor de Deus, tá tudo bem. Tudo bom, meus lindos e lindas? Vamos para mais um vídeo aqui hoje. Estou falando aqui direto da Antártida, também conhecido como São Paulo, julho. O bagulho tá louco. Compadres e compadas, brincadeiras à parte, tá? Desculpa a voz, que hoje vai estar meio entupido aí, que eu sou fraquinho para qualquer frio, eu fico zoado. Tem sinusite, rinite, bronquite, sei lá, tudo que é it aí. Quem tem sabe como é que é. Vocês gostaram da minha xícara nova? É o Aladim, beba da fonte do gênio. Vamos lá! Hoje a gente vai falar então de tintas. Uma das perguntas que a nossa equipe tem recebido aí é a respeito de tintas, de marcas de tintas e gêneros diferentes de tintas. Perguntam bastante sobre se existem tipos diferentes da mesma cor da tinta para funções diferentes. No último vídeo a gente já entrou nesse assunto, a gente até deu uma leve aprofundada ali, mas tem muito mais conteúdo para dentro daquilo. Na verdade, isso é um dos assuntos principais quando se trata de estilos de tatuagem, seja ela pontilhismo, old school, new school, realista, lettering. Então, em cada estilo usa assim um tipo diferente de tinta e isso faz toda a diferença no resultado final. Tecnicamente, eu vejo que muita gente peca, apesar de ter muita habilidade para fazer certo estilo, vejo bastante gente pecar e usar o material errado para finalidade errada. Esse vídeo aqui não é para falar sobre marcas especificamente, tá? De uma maneira bem rasa a gente vai entrar para ter uma noção, né? Bom, eu vou falar as 3 marcas principais que são permitidas no Brasil, porque depois eu vou falar as importadas que ainda não tem permissão para circular no Brasil, tá? A vigilância sanitária não permite que a gente trabalhe com elas. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as que podem, as que estão regularizadas aqui no Brasil. Em primeiro lugar vem a Electric Ink. Ela tem uma boa qualidade, bem equilibrada, fácil de trabalhar, boa para cicatrização, então ela vem em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a Star Bright, que também tem um ponto na facilidade para trabalhar, porém na cicatrização ela acaba perdendo um pouco para a Electric Ink. E em terceiro lugar vem a Viper Ink. Ela é um pouquinho mais complicada para trabalhar com linhas, é fácil para trabalhar com sombras, porém a cicatrização eu achei que deixou a desejar. Tem outras marcas aí no Brasil, só que esse não é um vídeo para falar sobre marcas, mas futuramente a gente vai vir com um vídeo mais complexo sobre marcas de tinta no geral, tá? Aí eu vou trazer uma lista mais ampla sobre as brasileiras, sobre as importadas e tal. Agora a gente vai entrar nas 3 melhores importadas. Eu já trabalhei com algumas tintas importadas, apesar de não ser permitidas no Brasil. Eu já tive a oportunidade de conhecê-las em alguns eventos aqui no Brasil, que eu tive contato com alguns amigos que vieram de fora, trouxeram elas. E também já fui para fora, já tive algumas experiências fora do Brasil, já trabalhei em alguns países na Europa e tive o prazer de conhecer essas marcas. Em primeiro lugar vem a Intense, com uma facilidade para trabalhar absurda quanto a cores, quanto a sombras e um pouquinho difícil quanto a traços, porém a cicatrização delas, de todas as tintas da linha Intense, na minha opinião foram as melhores. Então, cicatrização top, facilidade para trabalhar, topzera. Em segundo lugar vem a Eternal. Ela tem uma dificuldade um pouquinho mais avançada para trabalho e a cicatrização dela vem igualada à Intense. Porém, para trabalhar com ela requer um pouquinho mais de técnica, ela é um pouco mais espessa, tem mais facilidade para preenchimentos sólidos do que a Intense, porém, no contexto geral, em horas trabalhadas, eu tive mais facilidade e maior velocidade, maior desempenho com a Intense. Me cansou menos trabalhar com a Intense do que com a Eternal. Depende do tipo de pele, que também vamos trazer conteúdos explicando sobre tipos de pele de trabalhar. E não é cor de pele, é textura de pele, flacidez de pele. É muito mais importante às vezes do que a tonalidade da pele em si, que também é importante. Porém tem quesitos antes disso. Também trabalhei na Europa com uma tinta que o pessoal não conhece muito aqui no Brasil. Eu acho que ela é só europeia, talvez. Ela chama Pantera. Foi uma tinta que eu tive facilidade absurda para trabalhar com sombreamento preto e branco, preenchimento em preto sólido e para traçar também. Tive uma facilidade muito grande.
para trabalhar com essa tinta no geral. Tive a oportunidade de ver tatuagens cicatrizadas que eu fiz com essa Pantera e gostei bastante também. Por algum motivo eu nunca encontrei ela para trazer para o Brasil, já tentei, nunca vi alguém comentando sobre essa tinta, não sei mais se rola ela. Eu usei ela há cerca de 3 anos atrás e assim, eu me lembro que eu nem estava tão especialista em observar algumas qualidades como a que eu falei sobre facilidade para trabalho e também facilidades para cicatrização para o cliente e também o resultado pós cicatrização, a durabilidade nela na pele, a vivacidade da tinta na pele. E mesmo eu não sabendo julgar essas características, eu observei que era uma tinta incrível. Eu basicamente adorei ela. Não consegui achar mais ela aqui. Deixa aí embaixo se você conhece alguém que já falou, já comentou sobre essa tinta, se conhece alguém que tem uma opinião mais sólida sobre essa tinta aí, que a gente pode trazer para cá também essas informações, tá bom? Queria também falar sobre uma questão interessante para quem está iniciando, os tamanhos de tinta. Não precisa comprar os tamanhos maiores de tinta, tá? Aqui no estúdio a gente tem 5 tatuadores no total e a gente compra os tubos maiores de tinta e até aqui que tem uma alta rotatividade eles demoram para acabar, demora para se gastar as tintas, né? É bastante tatuador e mesmo assim a tinta não vai rápido. Então para você que está iniciando, não precisa comprar logo de cara o tubo maior. Pode comprar o tubinho pequenininho que ele vai te atender suficientemente. E todas as linhas dentro das marcas, todas as linhas de produção, todas as estruturas de tinta têm tamanhos pequenos e tamanhos maiores, tá? Bom, e também vejo que o pessoal peca em uma questãozinha, parece simples, mas quando a tinta está acabando, tem pouca tinta no potinho, eu vejo gente colocar diluente lá dentro, até água para diluir um pouquinho, para usar aquele restinho que dá a sensação de que ele é mais espesso. Não faz isso, galera, porque a não ser que você não tenha a intenção, a não ser que você tenha a intenção de diluir para algum efeito específico, não se pode diluir a tinta, tá? A não ser que você tenha essa intenção. Caso contrário, vai dar diferença no seu traço ou na sua sombra que você estava fazendo, o ritmo que você estava usando com uma tinta mais diluída. Então não se pode fazer isso. Esse nosso conteúdo aqui é especificamente para o realismo, tá? Porque o realismo ele é a técnica de tatuagem mais completa entre as técnicas. Eu não estou falando que é a melhor técnica, tá? Eu particularmente sou apaixonado, o grande público hoje tem buscado mais o realismo, cada vez mais tem sido o estilo que mais se executa, que mais se vende, porém existem exceções sim, e o tatuador que alcança o nível realista, ele já tem que dominar todos os outros estilos para trás. Não necessariamente dominar como um mestre a produção de desenhos, tá, dos outros estilos, mas pelo menos a cópia, e eu já vou entrar nesse aspecto, pelo menos a reprodução mesmo de uma arte de qualquer outro estilo. Bom, e falando vagamente sobre cópias, por eu ser um tatuador especificamente sobre o realismo, eu não sou muito adepto à ideia de repreender alguém que copie as minhas artes, por exemplo. Direto vejo algumas pessoas, alguns tatuadores copiarem artes minhas, sempre vi. Mesmo que eu tenha pego arte, muitas vezes eu pego referências na internet, no Pinterest, igual como eu falei no vídeo anterior, eu pego sempre uma referência real, né, de realismo, portanto referência real, e misturo. Então eu pego uma mulher, um tigre, um elefante, um relógio, claro que eu estou dando exemplos fáceis, e monto eles, pego uma parte, a melhor parte de cada desenho, sempre busco alguns equilíbrio, é claro, porque da forma que eu falei agora parece que é só jogado, mas a gente pode entrar também em construção e composição de desenho também, que tudo existe técnica para equilíbrio. Bom, enfim, quando eu monto uma imagem totalmente recortada de outras imagens e transformo em uma só imagem para fazer a minha tatuagem do dia, eu e o cliente geralmente fazemos isso juntos, ela se torna teoricamente uma arte minha. Mesmo assim, eu particularmente não me importo de pessoas copiarem minha arte, tá? Porém, eu não apoio quem copia estilos de tatuagem, estilos de artes que foram feitas à mão, que a pessoa pegou o lápis, o papel e desenhou, porque ali realmente
tem uma questão artística muito mais profunda, um conhecimento pessoal muito mais profundo. Quando você rouba um desenho que é especificamente um desenho e não uma referência real, aí eu já sou um pouco contra, tá? Porque, bom, como eu disse antes, a pessoa colocou a alma dele, a própria alma ali no desenho, né? É claro que eu falando assim parece pesado, mas a verdade é essa. Muitas vezes a pessoa sonhou com alguma coisa e foi transferiu para o papel, ou passou por alguma situação e foi transferiu para o papel. Então acho que é um pouco desrespeitoso roubar desenhos, tá? Quanto ao realismo, que é a minha área, não me importo de roubarem as minhas artes, até porque quando eu vejo uma referência lá fora, na gringa, ou aqui mesmo no nosso país, eu costumo pegar referências dos elementos que usaram e costumo tentar nas minhas tatuagens, porque é desse jeito também que a gente aprende novas técnicas, novos olhares. Mas como eu disse, não tem problema você copiar elementos, copiar intenções. Ele colocou aqui uma flor virada para lá junto com essa moça. Eu não vou fazer uma moça, eu vou fazer um rapaz, um índio. Ele fez uma índia, eu vou fazer um índio. Eu vou tentar a mesma flor, só que eu vou pegar outra flor da mesma espécie, eu vou virar para outro lado, sabe? Usar elementos assim, ou um elemento do fundo. Ele colocou um fundo que deu uma perspectiva meio desfocada, entendeu? Eu não vou copiar a imagem inteira, eu copio elementos e trago para minha. Assim eu vou desenvolver novas técnicas, novos olhares também. Bom, eu fui um pouco longe agora e aí você pergunta, poxa, Braninho, você tá louco? O que tem a ver isso com as tintas? Tem tudo a ver. Lembra que eu estava comentando sobre os estilos de tinta e estilos de tatuagem? Cada estilo de tatu usa mais um efeito ou outro efeito. E cada tinta de tatu, não a marca, tá? Dentro de cada marca de tinta, existem estruturas, linhas de material feitas para uma coisa, outra para outra coisa. Se você usar a tinta errada para fazer um efeito, vai dar errado. Também comentamos isso no vídeo anterior e nesse vídeo eu vou arranhar um pouco mais sobre esse assunto. Como eu disse antes, o meu estilo é o realismo, que utiliza todos os tipos de técnicas para alcançar uma imagem realista. Dito isso, por que eu considero então o realismo a técnica mais completa? Vamos supor que eu vou reproduzir o rosto de alguém, de um rapaz ou de uma menina, filha ou filho, em um braço, né, de um cliente amigo. Esse personagem que vai ser reproduzido no braço desse cliente, ele tem uma tatuagem no peito e uma no ombro. A do peito é tribal e a do ombro é old school. E essa imagem que esse meu amigo vai ser tatuado, né, que ele escolheu, vai até a altura do peito, mais ou menos. Então vão aparecer essas tatuas. Eu vou ter que reproduzir todas as técnicas de realismo mais básicas até as avançadas para reproduzir o rosto, com os traços do rosto, com a feição, iluminação, sombra, anatomia do rosto no geral, e reproduzir o old school que essa pessoa tem no braço, reproduzir o tribal que tem no peito nesse meu amigo. Portanto, com sombras realistas, porque a foto que a pessoa tirou, apesar de ser um tribal básico no peito, tinha uma iluminação que batia aqui, portanto fazia uma sombra do outro lado, tinha um galho de árvore por ali que projetava uma sombra aqui nessa parte do ombro que bate em cima do old school. Então eu vou ter que reproduzir o old school, a parte que aparece, com elementos realistas em cima. Então já vem a anatomia, o desenho dos músculos dessa pessoa, mais a sombra projetada que eu citei antes. É claro que isso é um exemplo básico, mas olha como envolve todas as técnicas. Eu vou mostrar para vocês também, ao decorrer dos conteúdos, como se fazer textura, como causar efeitos nas pessoas que estão vendo, que uma peça, uma parte da minha tatu tem textura, outra não. Eu particularmente hoje trabalho com uma linha um pouco mais limpa, porque eu gosto da cicatrização, gosto dessa linha que eu tô tomando, então propositalmente eu tenho feito umas texturas diferentes, um pouco mais liso, a tatuagem mais limpa, não significa menos detalhes, tá? Mas a sombra mais limpa mesmo, acredito, e todo mundo que entra nessa área concorda, sempre vi comentários de que é muito mais difícil fazer uma sombra lisa, é muito mais difícil. Tem técnicas que deixam fáceis, tá? Tem uma listinha também vamos trazer para você. E também
Tudo isso que eu disse agora parece que fugiu do assunto, mas não, tem tudo a ver com tinta também. O principal quesito de cada efeito é usar o material correto. E hoje, como a gente está falando sobre tintas, eu vou explicar mais ou menos qual direção seguir para cada tinta. Eu percebo que muita gente tem dificuldade para entender na hora de montar o material qual tinta escolher, para qual função. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui nesse vídeo. Toda tinta que estiver remetendo, dando a entender que é para linha, vamos trocar para controlada. Já vou explicar. E toda tinta que der a entender que é tribal ou preenchimento ou pintura, vamos entender que é propositalmente descontrolada, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente converter para esses termos, a gente consegue enxergar melhor no trabalho, na tatuagem de realismo, onde a gente vai usar cada tinta. Por exemplo, se eu vou fazer um cílios que está extremamente nítido na foto, eu vou reproduzir um olho e o cílio está extremamente nítido o início dele. Eu quero que cicatrize, eu quero reproduzir hoje, quero a cicatrização perfeitamente nítida daquela parte. Eu observo se ele está totalmente pretinho e aonde não tem a tatuagem ele está borrado ou não. Isso eu quero dizer com controlado. Sabe quando a tatuagem está meio estourada, parece que esparramou a tinta? Ou quando os traços estão estourados, quando a gente vê aquela tatu que até pouco tempo atrás se usava o termo essa tatuagem foi feita na cadeia, que estourava a tinta? Justamente, eu não quero que estoure. Então, ao contrário disso, eu quero que fique muito controlado. Ali eu vou usar preto linha, o tipo de preto linha, que é a tinta controlada. Por que controlada? Porque ela não vai diluir após a cicatrização. Bom, voltando lá ao exemplo do olho que eu estou reproduzindo no realismo. Ao lado desses cílios totalmente nítido, o fotógrafo captou a foto e por algum motivo desfocou aqueles cílios. E eu não quero que ele fique nítido, porque eu vejo também muita gente errar no realismo de tentar desenhar um olho, desenhar os cílios. Se ele fez um cílios nítido, ele vai e faz todos os cílios nítidos também. Tá errado, galera. Tem que reproduzir do jeito que tá na fotografia. Se você quer mudar alguma coisa, você muda antes, na manipulação de foto. Você não muda nada durante a reprodução da tatu, senão vai dar errado. Então, vamos lá, voltando ao foco. Esses cílios do lado do que estava nítido, ele está desfocado. Ali eu vou usar uma tinta para pintura, para preto tribal, que, de novo, a gente substituiu para propositalmente descontrolado. O que vai acontecer? Na cicatrização, a tinta controlada que eu apliquei, ela não vai se descontrolar, ela vai cicatrizar daquele jeito que foi aplicado. A descontrolada, mesmo eu tendo feito o efeitinho desfocado, ela vai ainda um pouco mais dar a sensação de descontrole. Tá? Então, se por um acaso a minha agulha bateu de um jeitinho a mais ali, que não era para bater, e aplicou mais, e deu uma nitidez, ou escureceu demais algum cantinho, ela vai devagar dar uma descontrolada na cicatrização. Então isso é só depois. A tinta tribal, a tinta de pintura, ela é feita para isso, para se descontrolar um pouquinho. Não é tão perceptível, mas acontece, e se você souber usar isso a seu favor, garanto que você já tem aí um diferencial que de cada 100 tatuadores, 90, 95 não sabem, eu garanto. Eu diria mais, aqui no Brasil, poucos tatuadores que eu tive o prazer de conhecer, que novamente eu cito, que eram meus ídolos no passado, hoje ainda são meus ídolos, só que são meus amigos, então quando eu me pego conversando com eles, sinto muita felicidade em dizer que eu converso no mesmo nível de conhecimento e a gente troca conhecimentos. Então, olha, são pouquíssimos no Brasil hoje que sabem disso. Eu consegui esse conhecimento, na verdade, buscando lá fora, com amigos artistas da gringa, tá? Então, é um conhecimento muito valioso. Se você conseguir entender isso aqui, por mais que pareça simples ou baboseira, você já sai na frente de muito tatuador por aí, tá? Isso aqui é um conhecimento que realmente vale ouro. Só o fato de você ter essa consciência no seu cérebro, eu gosto de usar essa analogia, me perdoa até por ficar repetindo tanto, mas você já tem um desbloqueio diferente. Você já vai observar uma coisa a mais. Lembra no vídeo passado que eu trouxe o fato de
Ser um artista é saber ter sensores mais sensíveis, você sentir coisas melhores quando você olha para uma tatuagem. E aqui eu vou trazer mais ainda esse tema, cada vez mais direcionado para a tatuagem. Esse tipo de raciocínio a mais é um tipo de atenção a mais que você vai ter, e quando você bater o olho, você vai entender mais automaticamente qual material usar, e pode considerar que você tem até um super poderzinho a mais dentro da área da tatuagem, dentro do realismo. Porque a hora que isso se tornar automático, você com certeza vai sair na frente em vários aspectos. No aspecto de saber ler o desenho, que é quando você está no meio de uma tatuagem, já está complicado, já está difícil, algumas situações estão te irritando, estão te estressando, porque a gente usa muito processamento, né, no nosso cérebro durante uma tatuagem. Aí a gente olha para a referência, eu vou fazer aquela parte. Só o fato de você ter que quebrar a cabeça naquela parte, mais esse monte de dificuldade, leva a nossa taxa de processamento mais lá em cima ainda e deixa a gente confuso. Então muitas vezes não dá clareza na hora de interpretar aqui no desenho qual tinta eu devo usar. Mas se você tiver isso anotado, tiver sempre prestando atenção nisso, no início é uma função a mais para prestar atenção, e depois, quando você já estiver dominando essa nova tática que eu estou te mostrando, você vai bater o olho na tatuagem e automaticamente você vai saber. Você vai estar aqui, pum, descontrolado, vou na tinta descontrolada, higienizo minha agulha, limpo, beleza, pum, tinta descontrolada. Vai ser automático e você vai reproduzir melhor a sua tatuagem, ter melhor desempenho e melhor resultado pós-cicatrização. E mais, vão abrir outros leques que a partir disso também tem mais assuntos para a gente entrar. Sobre tintas mesmo, até mesmo sobre o aspecto químico delas. A gente pode a partir daí entrar em tintas coloridas, em aplicação colorida, em aplicação sólida, em aplicação transparente, controlada, descontrolada, que parece uma loucura. Eu gosto de usar a analogia do bebê aprendendo a andar no início da vida, porque realmente quando a gente está aprendendo a andar, eu vou usar ela aqui de novo, me permite repetir de novo, mas é essencial isso entrar na nossa cabeça. Quando a gente está começando a nossa vida, a gente vai aprender a andar, o nosso cérebro está quase que zero. Aí não tem neurônios que nos ensinem a levantar a perna. Então a gente começa primeiro aos ouvidos, a regular os ouvidos, aí começam-se a criar neurônios dentro da nossa cabeça que são responsáveis pela nossa audição, pelo nosso labirinto, que vão fazer a gente equilibrar. Então já criou milhares de neurônios. Aí a partir disso, opa, tô descontrolando aqui, opa, então se eu levantar esse braço e abaixar o outro, o peso vai para cá. Já se criam novas linhas de neurônios. Opa, então se eu levantar o meu pé e levantar o meu dedão, eu equilibro melhor. Ou não, se eu deixar o meu dedão, eu preciso forçar o outro joelho. Nisso já foram cadeias e cadeias de neurônios sendo criadas lá no início. Era uma coisa que parecia impossível para nós. E aí, a partir desse monte de neurônio, a gente ia, eu fiz um movimentinho errado, abaixei o braço quando não devia, perdi o equilíbrio aqui nos meus ouvidos, pum, caí. Doeu, opa, não posso cometer mais esse erro. Então, o meu pé de apoio, eu não posso levantar o dedão. Eu só posso levantar o calcanhar, levantar o dedão para usar o equilíbrio quando o outro pé está no ar, e assim vai. Olha como parece complexo. Olha o tanto de subgêneros que tem dentro de cada um desses neurônios que a gente foi criando, e olha como parecia impossível. E é sério, sem exagero, só para aprender a andar, a gente desenvolveu milhões de neurônios. Então, para aprender a tatuar, eu acredito que seja mais fácil do que o que a gente encarou sobre aprender a andar. Imagina então quando a gente aprendeu a se comunicar. Então quando você olhar para você e pensar, meu Deus, olha o tanto de coisa que ele está falando, eu jamais vou aprender isso. Não, galera. Você já se pegou jogando um jogo de videogame onde o início era simples, com funcionalidades simples, e no final você já ganhou um monte mais de habilidades, você já está muito melhor, até a sua habilidade mecânica mesmo está muito melhor. Aí um amigo seu chegou e foi jogar só para ver o jogo, lá no finalzinho, e ficou perdido, e você foi tentar explicar e você fala assim, putz, melhor deixar para lá, porque é tanta coisa que você não vai conseguir aprender agora. É exatamente isso, quando você vai aprendendo, adquirindo conhecimento, parece que você está absorvendo um por vez, tem que se respeitar cada degrau por vez, e quando você olhar, você está cheio de conhecimento.
Então, de novo, eu falei tudo isso só para você entender o quanto parece confuso, quanto parece amplo, quanto parece impossível, só que se tiver os caminhos certos, você não vai se perder, você vai, pelo contrário, quando você vai aprendendo e vai aplicando isso na prática, você vai olhar para você mesmo lá do passado e pensar, ah, achei onde eu errava então, olha, eu usei aqui, por isso que estourou aquele traço meu, porque eu usei o preto tribal, o preto que o Bruno explicou lá, que era para ser descontrolado propositalmente, eu fiz para uma coisa que era para ser controlado, que era um nomezinho, que tem que ser os traços, as linhas totalmente controladas. Eu não podia perder o controle do traço naquela hora. Só que eu imaginei que o preto tribal, que eu comprei de determinada marca, fosse ficar mais preto, porque me disseram que ele é mais forte, porque o vendedor ou distribuidor ou um tatuador que não sabe o que está falando me disse que essa tinta era para ser era para ser preto mais forte, mais preto. Se você usar o preto tribal para traçar, você vai propositalmente descontrolar. Então, quando você precisava ter um traço totalmente controlado. E o contrário também é verdade. Se você usar um preto linha para um preenchimento mais sólido, para uma pintura meio grossinha, para pintar uma letra, um lettering mais larguinho, você vai ter um resultado mais fraco e mais controlado, portanto vai aparecer falhas, ele não vai se descontrolar ali dentro. Então, se você não vê durante o preenchimento, se você não perceber, se você não tiver esses sensores desenvolvidos, esses tipos de raciocínio, se você não tiver eles desenvolvidos a ponto de ser sensíveis para você até prever aonde que vai falhar, você não vai perceber na hora, vai passar reto, depois que cicatrizar vai aparecer um monte de falha. Também é um outro erro que a gente observa muito quando a gente faz uma tatuagem no início, né? Faz uma tatuagem, ela fica linda, quando vai ver cicatrizado, tá toda cheia de falhas. Também usou o material errado. Não seja o bonzão que quer desenvolver uma técnica nova, revolucionária, não é assim. Vai anotando isso, a gente tem uma bateria de conhecimentos valiosíssimos que a gente vai trazer aqui para vocês. Anota, estuda. Eu prometo que daqui um tempinho, se você for anotando, se você for prestando atenção, absorvendo e testando tudo isso, você vai estar tatuando 5, 10 vezes melhor do que você tatuava antes de ter esses conhecimentos. É uma promessa que eu te faço. Pode me cobrar se não fizer efeito. É um desafio que eu faço para você enquanto você está me desafiando. Segue essas regrinhas técnicas, observe-as e estude, pratique elas. Sempre com responsabilidades. Vai seguindo os cronogramas dos vídeos que a gente vai soltando. Se você não tem esses conhecimentos, eu te garanto, você vai melhorar muitas vezes mais, te garanto. E não é porque eu sou bonzão, não tô querendo dizer isso. Agora é a hora que eu peço de volta, né, um pouquinho do conhecimento, do trabalho que a gente está tendo para produzir esses conteúdos. Eu preciso que você interaja, curte aí, compartilha se puder o nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais aí, o editor vai colocar em algum cantinho. Eu não vou apontar o cantinho porque o editor tá me sacaneando nos outros vídeos, então para não passar vergonha, para lá. Mas então é muito importante para a gente entender o seu feedback, tá? Se você comentar aí embaixo, o seu comentário pode ser um tema da próxima dúvida, eu posso esmiuçar, trazer tecnicamente cada dúvida, tá? Então comenta de verdade aí, curte para ajudar a gente a engajar cada vez mais e vão vir mais perguntas interessantes. Às vezes eu vou ver bastante gente comentar a mesma coisa, então eu vou trazer aqui o conteúdo, tá? E é isso daí, galera. Vamos realmente crescer e evoluir a tatuagem. Já que nós brasileiros temos sendo cada vez mais respeitados aí no mundo, como que não tem conteúdo de qualidade aqui ainda? Então cada um vai ter que ficar quebrando sua cabeça durante 10, 15, 20 anos para descobrir bom conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui conteúdos de verdades, efetivos, tá? Eu prometo que não vai vir conteúdinho vazio de gente que nem sabe tatuar, fingindo ser tatuador e trazendo conteúdo para você. Aqui não tem brincadeira, não tem showman, não. Eu sou horrível para ser showman, mas eu garanto que como conteúdo você vai curtir, tá bom? Muito obrigado, galera. Obrigado, até mais.